Você já sentiu que ao entrar em um lugar algo muda, mas ninguém sabe dizer exatamente o que? Um silêncio denso, olhares desviados, uma vibração no ar como se sua simples presença tivesse ativado alguma coisa que estava adormecida ali. Isso não é arrogância nem ilusão. É o campo invisível da sua alma tocando o inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung dizia que existe em cada ser humano uma dimensão profunda chamada de inconsciente, que guarda tudo aquilo que foi esquecido, reprimido ou ainda não vivido. E quando alguém caminha pelo mundo em estado de verdade, sem máscaras, com presença e coerência, essa energia se torna um espelho, e espelhos não escolhem o que mostrar. Eles apenas revelam. Neste vídeo, vamos mergulhar na experiência daqueles cuja simples presença tem o poder de acordar o que outros ainda tentam manter adormecido. Se você já se sentiu deslocado, mal compreendido ou até mesmo temido, não por algo que tenha feito, mas por algo que simplesmente fique comigo até o fim. Vamos entender por que isso acontece, o que isso diz sobre você e como transformar essa sensibilidade em caminho. E se isso ressoar dentro de você, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Esses pequenos gestos ajudam a manter viva essa corrente de consciência. Agora respire fundo e venha comigo. Há algo sagrado no silêncio que antecede a chegada de uma alma desperta. É um tipo de vibração que não se vê com os olhos, mas que a pele sente. Um campo que precede a palavra, que atravessa as aparências. Pessoas assim não precisam falar para que o mundo reaja. A reação já começa antes do som, porque aquilo que vibra nelas não é comum. Jung chamava isso de presença simbólica. Não se trata de carisma, simpatia ou performance. Trata-se da energia psíquica de alguém que integrou partes do seu próprio inconsciente. Alguém que fez o mergulho e voltou com algo verdadeiro, algo que transforma o espaço ao redor. Essas pessoas carregam arquétipos vivos. Representam, sem querer, forças que estão esquecidas no interior dos outros. Liberdade, coragem, amor próprio, lucidez. E essas forças, quando vistas de fora, podem provocar desconforto em quem ainda vive aprisionado dentro de si. Não é raro que essas pessoas despertem reações intensas nos outros. Às vezes é admiração, outras vezes é repulsa, e frequentemente é uma confusa mistura das duas coisas. O inconsciente das pessoas reage antes da mente ter tempo de entender. É como se sua alma falasse uma linguagem antiga que acorda algo nas almas adormecidas ao redor. Você se torna um símbolo vivo, não de quem você é, mas do que o outro ainda não conseguiu ser. E isso pode ser um fardo, porque não há intenção na sua presença. Você não força nada, não deseja impressionar, mas a sua simples maneira de existir toca em feridas invisíveis. Aquilo que foi negado, esquecido, sufocado por tanto tempo nas pessoas ao redor, começa a se agitar. O inconsciente, como dizia Jung, não permanece inerte. Ele reage. E reage com intensidade quando encontra alguém que vibra em coerência, em autenticidade. Esse despertar involuntário pode custar caro. Você pode ser alvo de mal-entendidos, de rejeições súbitas, de distanciamentos sem explicação. Pode ouvir que é intenso demais, complicado, difícil de lidar. Mas isso não fala de você. Fala do estado interno de quem está falando. Veja, não se trata de superioridade. Não há aqui um julgamento. Há sim uma constatação sensível. A maioria das pessoas ainda vive dentro de suas próprias defesas psíquicas. Máscaras sociais, papéis herdados, medos disfarçados de normalidade. Quando alguém chega com um campo vibracional que não joga esse jogo, todo o sistema interno dessas pessoas entra em conflito. E esse conflito, quando não é reconhecido internamente, é projetado externamente. Você se torna o alvo das sombras dos outros. Essa é uma das ideias centrais na psicologia analítica, a projeção. Aquilo que a pessoa não reconhece em si mesma, ela vê nos outros. Se ela nunca aprendeu a expressar sua verdade, pode chamar você de arrogante. Se ela sufocou sua própria sensibilidade, pode dizer que você é frágil demais. Se ela reprimiu sua espiritualidade,
pode acusá-lo de ser ilusório ou esotérico demais. Mas veja, você não é isso. Você apenas representa isso. Por isso, a sua presença desperta o inconsciente de quem ainda dorme. E como toda experiência de despertar, isso pode ser desconfortável. Para quem desperta, é um abalo. Para quem provoca o despertar, é uma solidão. Porque não é fácil ser o espelho, onde os outros veem aquilo que não querem ver. Não é fácil segurar um campo energético que desperta memórias, traumas, verdades esquecidas. Mas é necessário, porque o mundo precisa de presenças inteiras. Presenças que não se explicam, não se escondem, não se moldam para caber em lugares apertados. O mundo precisa de gente que não precisa ser aceita para ser verdadeira, que já não se contenta em repetir roteiros herdados, que já entendeu que viver é, acima de tudo, ser. E é por isso que, mesmo sem querer, você desperta. Sua liberdade confronta a prisão dos outros. Sua verdade incomoda os disfarces alheios. Sua luz ativa as sombras que estavam bem guardadas. E essa não é uma tarefa fácil, mas é, sem dúvida, uma tarefa sagrada. Você não está sozinho. Outros também carregam essa frequência. Outros também se sentiram, por muito tempo, como estrangeiros entre os seus. Outros também foram calados, desacreditados, mal interpretados, mas eles continuaram. E hoje, cada vez mais, essas presenças começam a se reconhecer, a se encontrar, a criar novas formas de viver, onde sentir profundamente não é mais um problema, mas um dom. Sua presença é uma medicina. Mas como toda medicina, ela precisa ser bem dosada. Precisa ser cuidada. Precisa ser respeitada por quem a carrega. Não é sua responsabilidade curar ninguém, mas é sua responsabilidade se manter inteiro, porque só assim, sendo você mesmo em essência, é que o outro poderá encontrar, talvez pela primeira vez, uma referência viva de autenticidade. E isso, acorda. Existem lugares onde sua presença é como um sussurro de vento num cômodo fechado. Ela entra, gira, toca e revela o que estava parado há muito tempo. Você não precisa dizer nada. É a sua energia que se comunica, com os móveis, com os olhos, com os corações. E esse movimento para alguns é cura, para outros é ameaça. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E muitas vezes, quando você aparece, você se torna o gatilho que faz esse destino emergir. Você não fala sobre feridas, mas sua calma denuncia a ausência de paz nos outros. Você não aponta os traumas, mas sua inteireza grita para quem vive em pedaços. É por isso que você ouve tantas histórias sem pedir. As pessoas falam, se abrem, às vezes choram. Dizem que não sabem por que estão dizendo aquilo, mas dizem, porque sua aura é como um espaço sagrado, silencioso, onde as defesas caem. E quando elas caem, a alma fala. O inconsciente encontra uma brecha e ali se expressa, mas essa abertura, que parece um dom, pode se tornar também um fardo, porque nem todos estão prontos para lidar com o que revelam. E ao verem que se expuseram demais, que mostraram suas sombras sem querer, alguns fogem, se afastam, e você, mais uma vez, sente o peso de ser o espelho, primeiro desejado, depois temido. Você carrega dentro de si camadas de silêncio. Não, um silêncio de omissão, mas um silêncio vivo, carregado de significados. Sua fala é pausa, sua escuta é presença. E nesse mundo barulhento, onde todos gritam para serem vistos, seu silêncio vira um farol. Mas faróis iluminam e por isso mesmo revelam naufrágios. E o que você pode fazer com tudo isso? Você pode escolher não fugir de si. Pode aceitar que sua energia não é para todos e que está tudo bem. Pode entender que a reação dos outros não define seu valor, mas apenas o quanto eles suportam a própria verdade. Pode aprender a reconhecer quando uma conexão é recíproca e quando ela é apenas uma projeção buscando consolo. Você pode se proteger sem se fechar, amar sem se perder, estar sem precisar se esconder, porque sua presença é necessária. Ela não veio para agradar, mas para lembrar. Lembrar que é possível viver com alma, que é possível existir com inteireza, e que ser você mesmo, mesmo que incomode, é um ato de luz. A alma desperta não precisa convencer, ela apenas é.
E ser, neste mundo de aparências, já é um ato revolucionário. Você, que carrega essa presença densa, invisível e ao mesmo tempo marcante, sabe que não pertence a todos os lugares. Mas também começa a perceber que isso não é rejeição, é coerência vibracional. O que muitos ainda não entendem é que o que você transmite não veio de palavras bonitas, nem de teorias lidas em livros. Veio do chão da sua própria dor. Veio das noites em que você se olhou despido, sem desculpas, sem máscaras. Veio dos silêncios em que apenas você sabia o que estava sentindo. Veio do enfrentamento com a própria sombra e da escolha corajosa de não se esconder. Mas sua luz não é feita de brilhos superficiais. Ela é feita de cicatrizes que não sangram mais, mas que ainda contam histórias. Ela é feita de quedas que viraram raízes, de perdas que te ensinaram a ficar inteiro, mesmo em pedaços. Sua presença é o reflexo de uma jornada interior que continua, e sempre continuará. E por isso, mesmo sem intenção, você transforma, você eleva, você desafia. Sua energia acorda nos outros a memória esquecida de quem eles também podem ser. Às vezes, esse despertar vem como beleza, outras vezes como desconforto, mas sempre como convite. Então não se diminua. Não se acomode ao tom da sala só para não incomodar, porque a sua frequência foi feita para ressoar, e não para se esconder. Continue sendo esse lembrete silencioso de que é possível viver com verdade. Continue sendo esse espelho que não julga, mas também não mente. Continue sendo presença, ainda que isso custe algumas ausências, porque no fim o que permanece não é o que agrada a todos, é o que toca a alma. E sua presença faz exatamente isso. Toca, acorda, cura, desinstala o adormecido. Se você sentiu esse chamado dentro de si, se algo nesse vídeo ecoou como verdade, curta, compartilhe e escreva nos comentários. Minha presença é um convite ao despertar. Assim saberei que você está aqui, inteiro, presente, desperto. Nos vemos no próximo mergulho.